Graças a paz para vocês, Pastor Regis Oliveira. Queria falar com o pessoal da Igreja Batista Cairóis, que estão em casa, estão no culto, né? Culto nos lares. Há muito tempo que não fazíamos isso, mas Deus tem os seus propósitos, Deus trabalha diferente dos homens. A mente dele está além das nossas mentes, da mente humana. E eu queria dizer que nós estamos em propósito de oração. Nós estávamos numa campanha de oração aqui, por isso entramos mais tarde um pouco. E eu sei que nessa hora tem muito joelho dobrado. Tem gente fazendo campanha de 24 horas. E nós orarmos mesmo. Eu acredito que Deus tem um propósito em toda essa tormenta e todo esse tempo estranho, né? É um tempo muito estranho porque é um tempo em que não mexe só com a igreja, mexe com as nossas vidas particulares, muda os nossos hábitos, frustra sonhos. E Paulo, o apóstolo, quando escreve em Romanos, capítulo 12, verso 12, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então, é hora de nós buscarmos e refletirmos a nossa fé. Isso é muito importante. Eu queria ler um texto aqui do profeta Isaías, um texto que parece que, o contexto desse texto parece que remonta os nossos dias. Isaías 26, aí capítulo 26, aí é um profeta do Velho Testamento, da Velha Aliança, e profetizou 700, 600 anos antes de Cristo, e ele profetiza a queda de Jerusalém. São alguns profetas, entre ele, Daniel, Ezequiel, que profetizam um evento na história do povo judeu, um evento marcante, que é chamado o cativeiro babilônico, né? Quando a Babilônia, o rei da Babilônia, consegue tornar os judeus, o reino de Judá, ser um reino cativo, um reino vassalo da Babilônia. E o profeta Isaías, ele vive um pouco antes, mas ele profetiza esse momento. Isaías capítulo 26, quem está aí com a Bíblia na mão, Isaías capítulo 26, verso 20 e 21. Isaías capítulo 26, versículo 20 e 21, diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passes a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não cobrirá mais aqueles que foram mortos. Amém? Vamos orar para iniciar essa palavra. Pai querido e santo, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, para aqueles que creem, tenha compaixão de todos nós. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, através da sua palavra, através do seu Espírito, como viver em tempos de dificuldade, de incerteza, em tempos de angústia. Sim, tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de moderação e de poder. Abençoa todos que estão ouvindo essa palavra, pessoas que estão agora depressivas, tristes, que não estão se adaptando com essa nova realidade. Pai Santo, ó Espírito, vá ao coração delas, às suas mentes, e comunique a elas que isso é passageiro, que em breve o sol brilhará, e que nós viveremos outro tempo. Faz assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o profeta Isaías é um profeta veterotestamentário. Isaías é um profeta da Velha Aliança. Ele é chamado profeta messiânico porque dos profetas judeus é ele que lança mais profecias sobre a vinda de Cristo, do
Messias, que é Jesus. E ele também é um profeta que vive num contexto em que ele tem que profetizar a queda da sua cidade, do seu país, Israel, da capital, que é Jerusalém. E eu vi muitos pregadores nesses dias agora pregar sobre esse texto. E esse texto é muito fácil nós aplicarmos esse texto ao contexto atual. Porque quando o texto diz, vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha a tua porta sobre ti, esconde-te só por um momento, até que a ira passe. Parece o momento de quarentena que estamos vivendo. Muito interessante isso. Parece esse momento de quarentena que estamos vivendo. O pessoal que está aí na live, compartilha essa live, tá bom? Compartilhe o que puder aí com seus amigos, vá compartilhando, ok? Essa palavra pode chegar ao coração e à mente de alguém que está precisando. Então, esse cenário do profeta Isaías, o contexto histórico parece o nosso contexto. Bem verdade que há algumas realidades diferentes desse contexto, porque o contexto de Isaías, quando diz respeito à queda de Jerusalém, a opressão não era uma praga, não era uma peste, um vírus, uma doença, não. Era, ou seja, o rei da Babilônia, os exércitos da Babilônia que sitiariam Jerusalém e destruiriam a cidade. Mas isso causa pânico, é claro, ou pela peste, ou pela guerra. Em outra parte, no livro de Ezequiel, no capítulo 14, Deus fala que ele tem 4 flagelos para castigar a terra. A espada, que é a guerra, a fome, as feras da terra e a peste. Esse aqui é o 14. E lá Deus diz que... Deus faz um contexto bem interessante. Ele diz que se tivesse 3 homens naquela cidade, que são um dos homens mais justos na história sagrada do Velho Testamento, que é Noé, Daniel e Jó, só esses homens escapariam porque eles são justos. Nem suas famílias escapariam. Queridos, é muito interessante o que nós estamos passando. O profeta Isaías profetiza a queda de Jerusalém. Também Ezequiel profetiza e Jeremias profetiza. Jeremias e Ezequiel são contemporâneos desse evento. Eles estavam dentro do tempo dessa profecia se cumprir. Isaías é um pouquinho antes. Mas a profecia, por demais, parecida, se enquadra muito bem com os dias que estão vivendo. Mas a pergunta, pastor, professor, mas essa profecia foi para nós? Não, a profecia foi cumprida. É uma profecia que fala sobre Israel, a queda de Jerusalém. Mas a profecia tem alcance, né? Se você quiser interpretar assim, ela pode ter um alcance futuro, porque o contexto histórico dos dias de Isaías é parecido com o nosso contexto histórico. Parece que Deus queria uma quarentena daquele povo. E aí vem a grande pergunta, mas Deus castiga? Outro diz, não, Deus não castiga. Somos nós que nos castigamos. A Bíblia diz que Deus castiga sim. Ele é o Senhor. Ele é Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5, ele diz, que filho há a quem o pai não corrija? Se nós estamos sem disciplina, somos bastardos. Lá o Senhor fala que Deus corrige os seus filhos, mas não corrige a bastardo. Isso é muito interessante. Que nesses dias o Senhor possa dar à igreja e às pessoas em geral, todos, uma oportunidade de se aproximar dele. Eu respeito os agnósticos, os ateus, mas os dias são tão difíceis que talvez um agnóstico, um ateu pergunte, mas por que isso? Será que Deus existe mesmo? Eu não tenho dúvida que ele existe. Então, queridos, não é um tempo bom, é um tempo difícil porque afetou a sociedade em todos os aspectos, o aspecto político, o aspecto social, o aspecto econômico, afetou a sociedade em todos os aspectos, o aspecto religioso. E é tempo em que muita gente pode perder até a fé. Sabia disso? É um tempo em que, nos tempos de crise, algumas pessoas apostatam, elas perdem a fé.
Elas entram em parafuso, elas surtam e perdem a fé. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 11, o autor fala que nós temos que ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Talvez o nosso Deus queira falar com o mundo e com a igreja. Você que está aí, meu irmão, depressivo, perturbado, indeciso, calma, não é o fim. Há uma esperança. Jesus é a nossa esperança. Deus tem o controle de tudo, de homens, do tempo, da eternidade. Nós cremos que Deus é o Senhor da história. Ele coloca governantes no trono e tira. Ele exalta e ele abate. Deus é assim, ele faz o que ele quer. Mas ele tem um controle de tudo. E as Escrituras nos incentivam a confiar nele, a não duvidar. Mas essa confiança vem através de uma busca. Eu preciso me exercitar na oração. Eu preciso buscar em oração. Eu preciso perseverar na oração, como diz São Paulo, escrevendo a carta de Colossenses, no capítulo 4, no verso 2, 3. Ele diz: perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Paulo está falando que nós, quando entrarmos em oração no nosso quarto, onde estivermos, temos que orar com aquela fé e já crendo que já aconteceu. E nós estamos orando nesses dias, crendo que já saímos dessa tormenta e que começou um tempo de unção, um tempo de autoridade, um tempo de conversão, um tempo de salvação, um tempo de purificação. Talvez Deus esteja querendo purificar a igreja brasileira, porque nós sabemos que há uma crise. Há uma crise no protestantismo brasileiro. Como falei na live passada, porque o protestantismo brasileiro já não é genuíno totalmente. Porque se desprendeu, criou outros mecanismos doutrinário e teológico que não tem modelo nos profetas, nos apóstolos, nem na reforma protestante. Deus não tem compromisso com placa de igreja. O compromisso do Senhor Deus é com a sua palavra, não é com a placa da igreja. Eu sempre falo na minha pregação que se um dia os nomes das igrejas protestantes, esses nomes forem desfeitos, a igreja permanece. São nomes que foram criados há 500 anos atrás. A reforma trouxe esses nomes, são interessantes, são importantes. Mas a nossa fé está no Senhor. Para um protestante de verdade, reformado, que reza no credo protestante da reforma, nas 5 solas, a Escritura é tudo para nós depois de Jesus. A Escritura é a revelação máxima de Deus. E o que está faltando nesses dias é ler as Escrituras. Em João capítulo 5, versículo 39, o Cristo diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Numa tradução melhor, diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque penso que terão nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, meu querido, a fé, ela vem pelo ouvir. Quando Paulo escreve em Romanos 10, 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos, igreja, todos, começar um avivamento, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, e o Espírito Santo vai operar em nós. Quando formos cheios do Espírito, perderemos o medo da morte, perderemos o medo das pandemias, perderemos o medo de não ter o que comer amanhã, perderemos o medo da incerteza do futuro. Aleluias, amém? Nós precisamos disso. Você que não orou ainda, dobre o seu joelho, comece a orar e você vai ver como a sua intimidade com Deus vai mudar e como você vai ver o mundo diferentemente. O texto é muito interessante, né? Isaías capítulo 26, versículo 20 e 21. No 21 diz assim: porque o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Essa palavra soa mal na sociedade atual.
Essa palavra parece que não tem mais importância na sociedade atual. Porque é uma sociedade que é mestra em quebrar princípios. É uma sociedade que é mestra em quebrar valores. As Escrituras dizem, através do livro de Revelação e o livro de Daniel, que no futuro os homens eles criariam leis que contrariariam as leis de Deus. Deus não pode mudar. O profeta Malaquias diz que o Senhor não muda. A sociedade, ela tem princípios. Os 10 mandamentos, a Torá, que é os 5 livros de Moisés, a construção da Bíblia judaica, serviu de inspiração para muitas constituições de países da Europa. Gente, nós não podemos viver sem leis. Eu sei que estou numa live, vou falar a minha opinião. Eu vi vídeos, eu pesquisei sobre isso. Nós tivemos um fato interessante no carnaval desse ano. Já teve no ano passado. Algumas escolas de samba fizeram um enredo, uma biografia sobre a vida de Jesus. O enredo está baseado na vida de Cristo. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acredito que nosso Senhor Jesus Cristo, como o homem que mais livros se escreveu a respeito dele, mais de 100 mil livros foram escritos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é um grande ícone histórico e para nós é Deus. Para nós ele é Deus. Filho de Deus igual ao Pai. Mas para alguns ele é um grande ícone histórico. É um grande personagem na história. Eu acho que não é uma boa ideia nós colocarmos um enredo de escola de samba e colocar Jesus em uma diversidade cultural. Negro, mulher, bandido, o apanhado da polícia. Eu acho que isso não é muito legal. Eu acho que isso não soa bem, porque nós estamos ferindo, ou seja, a fé de um povo. Eu sei que o Brasil, o Estado é laico, entre aspas, mas é muito complexo isso, gente. Já foi dito o que eu estou falando aqui, já foi dito em várias lives, já comentaram isso. É muito sério o que nós estamos fazendo. A Escritura diz que de Deus não se zomba. E Jesus é o personagem histórico religioso mais conhecido do mundo. Para nós ele é Deus. E não se pode brincar com Deus. Paulo, quando escreve em Gálatas, capítulo 6, verso, diz que de Deus não se zomba. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Eu não estou dizendo que foi por causa dessa apresentação que veio o coronavírus. Não. Eu estou deixando no ar. São hipóteses. Se Deus existe, eu creio que ele existe, ele é o Senhor da terra e dos céus. Há bem pouco tempo, há 5 séculos atrás, jamais ninguém ousava questionar que Deus não existia. Eu sei que havia o domínio da igreja, eu sei que havia a Santa Inquisição, eu sei que não havia liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, eu sei disso. Mas o mundo se distanciou de Deus a uma velocidade tremenda. A Europa criou a teologia secular, a teologia liberal, que matou a igreja da Europa. Historicamente, hoje a igreja da Europa está resumida a uma igreja fraca, fria. Porque teólogos começaram com isso começou na Alemanha, o movimento do liberalismo teológico, com Rudolf Bultmann, com Schliemann. São vários teólogos que começaram o movimento, e esse movimento começou a questionar a inspiração da Escritura. E quando eu não creio mais que a Bíblia é a palavra de Deus, já perdi a minha fé. E a Europa se resumiu a uma igreja fraca, praticamente morta. Pense nisso. Que Deus possa, nessa noite, abençoar os irmãos que estão ouvindo essa live, os amigos que estão nos ouvindo. Gente, é hora de nós refletirmos. É hora de orar como nunca oramos. Se você pesquisar na história bíblica do Velho Testamento e do Novo Testamento, sempre que Deus permitiu tormenta, permitiu caos, é porque Ele tem propósito.
O Senhor da terra existe. Não importa se os homens não creem, se alguns filósofos não creem, se alguns cientistas não acreditam. Deus não precisa que eles acreditem. Ele fará o que ele tem que fazer. Então é um momento muito sério mesmo. E você, pastor, você pregador, você político, você empresário, você cidadão aracatiense, cidadão cearense, cidadão brasileiro, está repensando nesse momento. Mas, meu Deus, por que isso? E eu confesso a você que faz 24 anos que eu aceitei Jesus e eu nunca vi um momento tão caótico, tão opressor, que causa tanto pânico à nossa sociedade atual. Mas há uma luz no Filho do Tony. Deus está no controle. Amém? Eu creio nisso. Não é hora de nós perdermos a mentalidade. Não é hora de surtar. Não é hora de entrar em pânico. Não. Se você tem fé, eu sei que tem, o Senhor vai trabalhar na sua vida. Essa é a palavra para vocês nessa noite. Amém? Então, o profeta Isaías fala de um contexto histórico muito parecido conosco, mas a profecia foi cumprida na cidade de Jerusalém, no país chamado Israel. O profeta Amós também, profetizando para o reino do norte, que Jerusalém se dividiu há 1000 anos antes de Cristo. O país muito pequeno foi dividido em dois reinos. O reino do sul com a capital em Jerusalém e o reino do norte com a capital em Siquém e depois Samaria. E Amós é um profeta do reino do norte, profetiza a queda do cativeiro dos judeus que estavam no reino do norte. Foi para a Síria. Quem não sabe, Israel sofreu 2 cativeiros por Israel. Quando o reino se divide, o reino do norte, que foi o reino da Samaria, a cidade de Samaria, eles caíram, foram levados cativos para o rei, para os assírios. E o profeta Amós, no capítulo 8, no verso 11, ele diz assim: eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Esse profecia pode ser aplicado nos nossos dias? Pode, mas já se cumpriu no contexto histórico. Pode ter um alcance, porque ela se encaixa nos nossos dias. Como? Com a rejeição da pregação do Evangelho. Nós sabemos que um dia vai parar a pregação do Evangelho. E Amós diz que haverá uma fome. Talvez você que ia pouco à igreja, ou que se afastou, se não frequenta mais a igreja, esteja pensando: meu Deus, como era bom cultuar, como era bom cantar, como era bom estar no templo, sentir o calor dos irmãos, bater aquele papo, conversar depois do culto. Como isso é bom. Eu estou sentindo falta agora, eu não sentia, mas agora estou sentindo falta. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados do... O mundo está sob a nossa égide. O mundo depende da igreja. Você pensa que não, mas é. A igreja está salgando este mundo. O mundo está apodrecendo moralmente, politicamente, economicamente. As esperanças das pessoas estão acabando. E diante de uma crise dessa mundial, mas a igreja é a única luz no fim do túnel. Porque a igreja não traz esperança só para viver bem nessa terra, para nós sermos um bom cidadão brasileiro, americano, francês, não. A igreja, através do Evangelho de Jesus, traz uma esperança para a vida eterna. É como disse o apóstolo São Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está falando para a igreja. Porque tem gente que é cristão, mas é mais materialista, é mais humanista, é mais hedonista do que o povo que não está na igreja. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Querido, é muito frio, é muito sem sentido achar que tudo acaba aqui. Cito uma frase de Santo Agostinho: criasse-nos para vós, e o nosso coração
vive inquieto enquanto não descansa em nós. Talvez muitos crentes, ou quem não é crente, pode ser católico, espírita, muitos de nós, da sociedade aracatiense, cearense e brasileira, estejamos inquietos, porque não aprendemos a descansar nos braços do Senhor, diz Santo Agostinho. Criaste-nos para vós. Olha o pensamento do filósofo e bispo Agostinho. Criaste-nos para vós. E o nosso coração está inquieto, porque não aprendeu a repousar em vós. É preciso aprendermos a repousar em Deus, encontrarmos paz em Deus. É preciso dizer: Senhor, lance fora de mim a incredulidade. Pastor, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber amanhã? O que é que vai acontecer? É hora de nós, irmãos queridos, termos fé no Senhor. Aconselho você a ler o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que é o coração da pregação do Evangelho. Não importa, o amanhã a Deus pertence. Ele proverá. Que Deus abençoe vocês nessa noite. A live é curta porque eu estava no projeto de oração aqui, na campanha de oração. Então estou um pouco tarde. Os irmãos da Igreja Batista Floresta compartilham essa palavra, uma palavra rápida, tá? Eu também penso em abrir uma sala de vídeo com um amigo meu. Talvez hoje ainda a gente grave alguns vídeos sobre alguns assuntos, sobre escatologia, o que está acontecendo no mundo, né? No momento atual. É um momento escatológico, sim. Escatologia é a doutrina, o ensinamento das últimas coisas. Está muito baseado no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, no livro de Zacarias. É a literatura Apocalipse que foi criada no Velho Israel, que passou para o cristianismo e que remonta o futuro da humanidade. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus desperte o pessoal para orar. Nós estamos no período de oração, nós estamos orando de 5 às 6 da manhã. Nós estamos orando de 11 às 12, estamos orando de 7 às 8. É um propósito de oração. Nós não vamos parar enquanto essa praga não cessar. E quando cessar esse momento difícil, nós queremos permanecer orando. Oremos também pelas autoridades, governadores, presidente, o Senado, os 3 poderes. Orar pelos pastores. Que Deus possa abençoar vocês. Amém? Eu vou orar nesse momento. Você que quer oração, pede oração aí no seu lugar. Você que crê, eu estou orando para quem crê. Quem não acredita, eu respeito. Eu vou orar para quem acredita. Quem não crê, nós respeitamos. Nenhum problema, meu irmão. Você pode não querer oração. Amém. Eu vou orar para quem crê. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, eu oro por essa pessoa que está perturbada, Senhor, que está opressivo, que está em pânico pelo amanhã. Está em pânico porque não está trabalhando, está em pânico porque a empresa fechou, está em pânico porque perdeu dinheiro, está em pânico porque está em quarentena, não pode sair, não pode realizar seus sonhos. Meu Deus, Tu quer mostrar para nós o quanto frágil nós somos. Ah, Deus, nesse momento parece que o dinheiro não vale nada, porque, ó Deus, esse vírus infecta ricos, pobres, feios, bonitos. Ele é para todos, porque na verdade somos todos apenas humanos, Senhor. Nem dinheiro, nem a classe social, nem um grande nome, nem um grande patrimônio, nessa hora nada vale. Ó Deus eterno, nós estamos todos no mesmo barco, venha nos ajudar. Abençoe essa criatura agora. Se alguém está nesse momento com pensamento de suicídio, seja repreendido nessa vida dessa pessoa agora, no nome do Senhor Jesus. Pensamento depressivo, seja repreendido. Que o Espírito de Deus possa animar, dar um ânimo, dar uma nova visão, Senhor. Abençoa a tua igreja, guarda o teu povo, guarda todos nós nesse momento. Ó Senhor, nos desperta pela madrugada, pela meia-noite. Nós queremos clamar a Ti, e o socorro virá dos céus, e a tormenta passará, e nós cantaremos o hino da vitória. Nós sim venceremos, voltaremos a pregar o Evangelho, e muitas pessoas se converterão. Eu creio que depois dessa tormenta, dessa nuvem negra, haverá um avivamento poderoso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus possa abençoar vocês.
compartilhe essa pequena palavra nessa live. E amanhã a gente entra mais cedo, traz uma palavra mais profunda, com um tempo um pouco maior. Tá? Que Deus abençoe vocês. Guarda essa palavra no seu coração. Você que tiver um momento difícil, dobre os seus joelhos. A oração tem muito poder. A oração é não só chave da vitória, é chave para tudo. A oração pode nos equilibrar em todos os aspectos da nossa vida. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Aos amigos católicos, espírita, umbandista, aos amigos ateus, agnósticos, ao pessoal da Igreja Batista Cairóis, pessoal de outras igrejas, Deus abençoe vocês. Eu estou orando por todos e nós respeitamos a crença de cada um, mas é necessário buscar a Deus, amém? E o Senhor nos responderá, como disse Jeremias no capítulo 33, no verso 3: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Cheiro no coração de vocês, conte com as minhas orações, conte com o nosso apoio. O mundo não acabou, amém? Vai passar essa noite negra e o sol vai brilhar novamente. Sonhos serão restaurados, grandes coisas acontecerão. Deus fará grandes obras. Já está operando nesse momento.